Olá, maravilhosos! Vamos a mais uma maravilha da língua portuguesa. Para quem está acessando esse canal pela primeira vez, sou professora Débora Prachedes e trago para vocês neste vídeo os 5 tipos de sujeito. Pegue o caderno, faça as anotações que vocês vão entender de forma prática, de forma simples e vão conseguir diferenciar cada um desses sujeitos em qualquer prova, tá certo? Vamos lá! E para começar, o que é um sujeito? O sujeito, ele faz parte de um dos termos da oração e ele é essencial, ele faz parte dos termos essenciais da oração, juntamente com o predicado, certo? Esse sujeito, ele tem ali função na oração de praticar, de realizar alguma ação ou apresentar até mesmo algum estado. E nós temos os 5. Quais são? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Esse sujeito oculto, ele tem vários outros nomes. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá certo? São esses 5. Nós vamos começar pelo simples. Sujeito simples é quando tem a presença de um núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, quando tem um sujeito simples. E o que é um núcleo? O núcleo é a parte essencial do sujeito, que você não pode retirar de maneira alguma, senão vai perder o sentido da oração, da frase, tá certo? Quando esse sujeito só tem um núcleo, ele é simples. Vamos para a oração aí abaixo. Eles estudam português. Então, a primeira dica que eu dou quando você estiver analisando uma frase é a partir do verbo. Sempre em uma análise sintática, você procura o verbo da oração para poder achar os termos e as funções de cada palavra, de cada termo da oração. Então, qual é o verbo dessa frase? Eles estudam português. O verbo é estudam. A partir do verbo, vai aí outra dica. Sempre pergunte ao verbo quem, ou o que. Nesse contexto aí você vai perguntar o quem. Quem estuda português? Aí você vai perceber que o verbo está fazendo referência no caso aí, ao pronome eles. Então, eles passa a ser o sujeito da oração. Eles, como só tem um núcleo, então esse sujeito está presente na oração, só tem um núcleo, esse sujeito é simples. O próximo sujeito é o composto. Se o simples só tinha um núcleo, o composto tem o quê? 2 ou mais núcleos, Então, novamente, repetindo, núcleo é a parte essencial do sujeito, certo? Vamos para uma oração. O aluno e a professora são maravilhosos. Então, assim, cadê novamente o verbo? Sempre procure o verbo. Cadê o verbo? São. Então, pergunte, faça aquela pergunta que eu dei a dica para achar o sujeito. Quem, o que, Quem são maravilhosos? Aí você vai perceber a referência que o verbo está fazendo e encontrando, logo, consequentemente, o sujeito da oração. Na verdade, aí, nós temos o aluno e a professora como sujeito. Cadê o núcleo desse sujeito? Aluno e professora. São 2 núcleos aí do sujeito. Eu nem posso tirar aluno, nem posso tirar professora. Então, esses 2 núcleos aí são essenciais. 2 núcleos ou mais, sujeito aí é composto, tá certo? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. É interessante ressaltar que o sujeito simples e composto, em seleções, exames de seleções, em concursos, eles são conhecidos também como sujeitos explícitos. O que é um sujeito explícito? Sujeito que está lá, presente na oração. Está lá sendo evidenciado na oração. Tanto o simples como o composto, eles podem ser conhecidos também como sujeitos explícitos, tá bom? Vamos para o terceiro sujeito, O sujeito oculto.
Esse sujeito, ele tem outros nomes, outras terminologias que podem ser usadas nas provas e exames de seleção. Então, quais são esses outros nomes? Ele pode ser encontrado também como sujeito elíptico, sujeito desinencial ou sujeito implícito. É tudo a mesma coisa. Sujeito oculto, desinencial, implícito, elíptico, é o mesmo. Certo? Ele tem essa característica porque, por exemplo, sujeito desinencial. Por quê? Porque pela desinência do verbo, você consegue identificar esse sujeito que está implícito, que está ali elíptico, que está ali oculto, certo? Então, de certa forma, nós encontramos esse verbo. E eu vou apresentar para vocês 3 características. Memorize essas características, anote aí no caderno que você consegue identificar. A primeira, se o verbo estiver na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, eu, né, singular, nós, plural, ou na terceira pessoa do singular, ele, ela, né? Se o verbo estiver entre essas pessoas verbais, você localiza o sujeito oculto, certo? Vamos para a oração. Gosto de assistir séries. E como gosto? Então, gosto, né? Gosto de assistir, gosto aí, pela desinência do verbo gosto, finalzinho aí, você identifica. Faça aquela pergunta, né? Quem gosto? Nós gosto? Jamais, né? Eu gosto. Então, na hora que você localiza pela desinência do verbo o sujeito que está ali oculto, implícito, né? Você encontra o seu sujeito oculto, tá bom? Agora é a vez do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado tem 2 características marcantes. A primeira, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles ou elas, esse sujeito vai ser indeterminado. Vamos para a oração. Colaram na prova. Cadê o verbo? Tudo a partir do verbo. Colaram, né? Aí você vai perceber que o verbo está na terceira pessoa do plural e nós não temos a presença do sujeito ali explícito, né? Então, se o verbo está na terceira pessoa do plural, não tem nenhum sujeito evidente, nós temos aí um sujeito indeterminado. Tá certo? A segunda característica, essa eu quero que vocês anotem bem direitinho. Terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Aí vocês devem me perguntar, mas professora, você não disse que terceira pessoa do singular era sujeito oculto? Sim, quando não tem a partícula se. Se tiver na terceira pessoa do singular, ele ou ela, sem a partícula se, sujeito oculto, né? Quando tem essa partícula aí, que aí eu vou apresentar a oração, precisa-se de um intérprete, né? Olha o verbo, precisa-se, né? Então, olha o verbo, precisa, tá na terceira pessoa do singular. Só que tem a presença de quê? Do se. Então, quando tem o verbo mais esse se, essa partícula que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, preste atenção. Índice de indeterminação do sujeito. Ó. Indeterminação, sujeito indeterminado. Então, quando tiver essa presença do se, nós temos aí um sujeito indeterminado. Não tem a presença de um sujeito explícito, não é oculto porque tem essas 2 características, por isso que ele é indeterminado. Preste atenção no oculto e no indeterminado, certo? Para vocês não confundirem. Agora nós vamos para o último sujeito. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, nós temos também esse outro nome. Vou apresentar aqui 4 características desse sujeito. A primeira, verbos que indicam fenômenos da natureza. Se for um fenômeno da natureza, choveu ontem, trovejou, neblinou, sujeito inexistente. Esse aqui é muito fácil, né? Próxima, verbo haver no sentido de existir. Por exemplo,
há muitos alunos na sala. Há no sentido de existir, ó, existem muitos alunos na sala. Quando esse verbo haver está no sentido de existir, não tenha dúvidas, sujeito inexistente. Próximo, verbo haver indicando tempo decorrido, certo? Também, olha, há tempos que não vejo. Então, esse há no sentido haver, né, o verbo haver no sentido de tempo, né, indicando o tempo decorrido, sujeito inexistente. E a última dica que eu dou, verbo ser, fazer e ir, indicando tempo. Aí, ó, à noite faz frio. Faz aí o verbo fazer, indicando o tempo, né? Ó, faz frio. Então, nós temos também um sujeito inexistente. Seguindo essas dicas, você consegue identificar essa oração sem sujeito. E é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido todos os 5 tipos de sujeito, esse termo essencial da oração. Nos próximos vídeos nós vamos, dentro do segmento da gramática, né, da sintaxe, nós vamos dar continuidade a esses termos. E estude em casa, fique comigo. Beijão. Tchau, tchau.